coisas, não é? Na verdade, eu fiz uma palestra no ano passado na Associação Brasileira de RH e falo isso muito claro. O empregador compra 8 horas por dia do empregado. Nos limites do constitucionalmente possível, ele tem 8 horas de crédito do empregado. Se não for absolutamente absurdo, ele pode cobrar até o que não está no contrato. Eu não posso contratar um advogado e pedir para ele fazer supermercado para mim. Eu não posso contratar um advogado e pedir para ele me fazer a manicure. Mas o 456 da CLT permite que eu cobre dele tudo que está razoavelmente ali dentro do contrato. Ele tem que cobrar. Dentro das 8 horas, eu sou credor do trabalho, da mão de obra que eu comprei. Eu não posso espancar, eu não posso bater, eu não posso assediar, mas eu tenho que cobrar as horas. Não veio trabalhar, eu tenho direito de descontar. Descontando o dia, eu tenho direito de descontar o repouso semanal remunerado. Eu tenho direito de cobrar. O que eu não posso é fazer o que faziam os nossos antepassados. Fazer isso de maneira desrespeitosa. E para isso, precisa ter letramento. O mundo não ficou mais chato. A gente só não sabia que o que a gente fazia era errado. E agora que a gente sabe, a gente precisa se letrar. A NR1 traz responsabilidades que o RH precisa conhecer, sob pena de o RH ser responsabilizado e o empregador também. Quando eu li a NR1, a primeira coisa que eu pensei é assim, vai ter corresponsabilidade. Porque assim, quem vai chegar, quem vai ser responsabilizado pela falta de criação desse ambiente saudável é o empregador e ele precisa se movimentar. Ele teve 1 ano para se movimentar. Né? Então, para além de dar os EPIs agora, ele precisa criar rodas de conversa, criar canais de denúncia, saber apurar. E isso ele precisa se preparar. E você conhece muito bem empresas nesse sentido, de ver as estruturas mais comuns que aparecem, que no dia a dia existem de verdade. Qual é o tipo de empresa que vai mais ser afetada com essa modificação, que, na verdade, com as novas regras? Eu penso que aquela mais avessa à modernização, porque, vou tentar não falar nomes, mas tem uma fábrica de óculos que mudou completamente a forma de organização dela, inclusive para acabar com a escala 6x1. Quer dizer, quando está começando a discussão de extinguir a 6x1, ela já mudou. Então, tem empresas que não têm dificuldade na mudança, se antecipa, inclusive, a ela. Então, eu penso que quem mais vai ter dificuldade é aquela que é avessa à mudança. Eu fiz uma palestra em São Paulo, para a Secretaria Estadual da Agricultura, que todas as pessoas responsáveis pelo pessoal do Estado de São Paulo, 1/3 levantou e saiu, não suportou a explicação sobre a NR1, 1/3 da plateia. Fiz 2 vezes. Na primeira vez, 1/3 levantou. Eu pensei, vai dar problema. A pessoa não quer nem ouvir a explicação, a explanação da NR1. Eu fiz quando a NR1 seria implantada da primeira vez. Voltei agora em dezembro, todo mundo ficou. E aí eu até sugeri aquele curso de comunicação não violenta, porque a gente precisa aprender a ouvir. Tem hora que as pessoas falam comigo umas coisas na audiência que eu penso assim, tem que respirar, tem que ver. Então, a gente precisa, eu acredito que quem vai ter mais dificuldade são as empresas com mais dificuldade de se modernizar. Porque não é nada absurdo. É criar canais de denúncia, é apurar a denúncia, é ser imparcial na apuração, é fazer uma empresa mais plural, né? Não ter preconceitos. Eu penso que vai ser bom para todo mundo. E quando você, no teu dia a dia, na média do teu trabalho, você percebe casos que acontecem, né, de assédio, esse tipo de coisa, qual que é a característica mais comum? O que as pessoas mais erram nesse sentido? Na verdade, o que eu penso que mais erro aí é na discriminação em relação à cor. A maior quantidade de denúncia em relação à cor. Então, eu preciso dizer assim, eu não sei não dá para saber onde elas mais erram, porque a maior quantidade de denúncia que eu vejo em relação à cor. Mas nem todo mundo que denuncia consegue provar.
O problema do assédio, o importante de eu dizer assim, o problema do assédio não é a quantidade, não chega em mim a quantidade que acontecem. Depois que chega em mim, nem todo mundo que denuncia consegue provar. Então, o judiciário não é um bom levantamento para isso, Tulsi, porque o empregado denuncia. Então, tem duas denúncias, de raça e de gênero. Quando ele denuncia, tem denúncias terríveis. E posso trazer um exemplo? Claro. O exemplo que eu cito em sala de aula, que mais me angustiou, eu tenho 23 anos de magistratura. O exemplo que eu cito em sala de aula, que mais me angustiou, foi de uma empregada num bar que sofreu tentativa de estupro. Ela vendia no bar, um entregador de bebidas pulou o balcão e tentou estuprá-la. Mas ela não conseguiu provar isso. Ela chorava horrores na mesa de audiência. E ela tentou responsabilizar o empregador e o entregador de bebidas. E a empresa empregadora e a empresa entregadora de bebidas. Do jeito que essa mulher chorava na audiência, eu tenho certeza que o fato aconteceu. Tenho certeza. Ninguém mente com aquele sofrimento que ela apresentava na audiência. Isso já se vão 15 anos, acho que mais, porque eu não era titular ainda. Ela chorava com sofrimento nos olhos. O empregador negava, com um excelente advogado, peremptoriamente o fato, não aconteceu. E o entregador de bebida, a empresa entregadora de bebidas também negava. Nunca aconteceu. O ambiente não tinha câmeras. O advogado nem pediu, mas eu podia ter pedido de ofício. O ambiente não tinha câmeras. E a empresa ofereceu R$ 1.500 de acordo. Quando eu preparei a audiência em casa, eu sempre preparo com um dia de antecedência, eu falei assim, 100 mil. Minha proposta de acordo é 100 mil. Eu falei, o advogado falou, de jeito nenhum. Para não voltar aqui 1.500. Falei, doutor, eu não deixo ela aceitar R$ 1.500. De jeito nenhum, não deixo. Perguntei para ela, e as testemunhas? Não tem. Então, eu quero dizer com isso assim, que eu não consigo te dar, eu consigo te dizer o que mais acontece, é gênero e raça. Mas o que mais acontece eu não sei. Primeiro, porque nem tudo vem, Sim. E depois que vem, essa ação foi ação improcedente. Eu tenho certeza que aconteceu. O que precisa para caracterizar de fato o assédio, então? Que seriam os elementos que ajudam a tornar isso claro? A pessoa que denuncia precisava, à época desse fato, provar. Desde 2024, se não me engano, o CNJ criou uma ferramenta que eu não tinha na época dessa moça, desse julgamento, que é o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. O CNJ criou. Se esse protocolo existisse na época dessa moça, eu teria julgado esse processo procedente. Porque a fala da vítima tem muito peso. E aí você pode juntar indícios. Tudo que eu estou te dizendo agora, o jeito que ela se manifestou na audiência, a possibilidade disso ter acontecido, ela falar que rasgou a roupa, que ele rasgou a roupa, ela tinha uma marca no peito até hoje, porque ele foi violento com ela. Tudo isso somado com o julgamento de perspectiva de gênero, eu hoje conseguiria julgar procedente. Na época, esse julgamento não existia. Esse protocolo não existia. O que precisa? Se não, primeiro, indente de dúvidas, provas robustas. Então, você ter provas, contar para as pessoas, produzir provas antecedentemente, denunciar por escrito. As empresas costumam ter canais de denúncias. Se não, escrever um e-mail para o seu chefe dizendo isso. Produzir provas do fato acontecido. Perfeito. Isso que você precisa. Se não, torcer para que o juiz que vai apreciar a sua causa aplicar esse protocolo do CNJ. Agora, eu acredito que tem muita coisa que você vê que as pessoas acreditam que é assédio, mas juridicamente não é. Também o contrário. Muita coisa que é assédio as pessoas ignoram. Como as pessoas não são cientes dos seus próprios direitos, eu costumo falar que quando a gente nasce, Deus ou a entidade que você acredita, ou alguém, se você não acredita em ninguém, te entrega uma maleta cheia de direitos humanos. Lá dentro estão os direitos humanos. E as pessoas não conhecem quais são os seus direitos humanos. Aquela maleta fica ali sem nome, você não sabe o que é. Muita gente não sabe. Então, às vezes, você é assediada e nem sabe. E mesmo os direitos das mulheres, eu mesma só fui conhecê-los na minha maturidade.
Então, as pessoas às vezes nem sabem. A gente falar sobre isso aqui agora, eu fazer palestra, eu falar nas aulas, é que vai, às vezes, puxa vida, aconteceu comigo, né? Muita gente não sabe. E o outro lado também é verdadeiro. Às vezes a pessoa vai e fala. Um exemplo que eu dou de quem denuncia assédio e não é, acontece muito em banco. Banco moderno exige metas. E o TST e os TRTs têm considerado que a cobrança de meta, por